A Taesa anunciou dividendos e também divulgou o resultado do segundo trimestre. Vamos ver se o resultado foi bom, o que esperar da empresa, né? Porque ela tem alguns desafios. Vamos falar sobre isso também. E vamos começar com o anúncio de dividendos. Ela anunciou dividendos mais JCP, bruto dá quase 65 por ação, na TAE 11, na TAE 4 e 3 dá 21 centavos e pouco. Mas vamos ver quanto que dá líquido, tá? Já que tem dividendos e JCP. A data com que você tem que ter as ações é dia 15 e dia 27 você recebe o dividendo. Então fica assim, quem tiver as ações dia 15/8 ainda nessa semana vai ter direito a receber o dividendo dia 27/11. É importante que você durma com as ações neste dia, tá? Este é o valor de dividendo a ser pago, dando então cerca de 1,7 de yield para cada uma das ações. Está praticamente igualado aqui, né? Então, só título de exemplo, para quem quer levar aí R$ 1.000 de dividendos de uma só vez aqui nesse anúncio, vai ter de ter investido então na data 15/8, 59.300 ao valor de hoje da TAE 11. Bom, e falando um pouco aqui do resultado da Taesa, nós temos aqui uma receita que caiu, que levou por tabela o EBITDA da empresa também a cair 7,8. Por outro lado, o lucro subiu 22,9. Vamos entender então o que aconteceu para esse EBITDA cair. Já parece bem óbvio que teve aqui uma queda na RAP, já que a receita caiu, né? E aí depois levou o EBITDA por tabela, só que o lucro acabou subindo. A dívida da empresa, por sua vez, aumenta 11,8. O endividamento da empresa então está em... A dívida líquida da empresa aumentou em 11,2%, e lembrando que o EBITDA caiu, então o endividamento da empresa subiu, mas ela não nos mostra aqui calculado qual é a dívida por EBITDA. Esse aqui eu não vou querer olhar nesse momento. A justificativa da queda da receita da Taesa está nas suas RAPs de categoria nível 2, que são as RAPs que são atreladas ali ao IGPM. O IGPM foi negativo na temporada passada, no ciclo aqui 23/24, que se encerra agora. Iremos entrar num novo ciclo agora 24/25. Porém, como esse resultado ainda é deste ciclo aqui, é o último, né? Nós temos ainda esse IGPM atrapalhando as receitas da empresa. É por isso que tivemos esse resultado adverso. Então, por aqui a gente já entende que a partir daqui dias melhores virão aqui com essa questão do IGPM, né? E na sequência então aqui nós temos a receita caindo 7,4%, enquanto os custos também caíram um pouco, fazendo ainda assim o EBITDA cair 7,8%, uma queda considerável aqui no EBITDA. Ela explica exatamente o reajuste do IGPM, que foi de 4,5 negativo nos contratos nível 2, que são ali os atrelados ao IGPM, né? Temos aqui até umas questões pontuais, como parcela variável ali, contabilizada por questão do evento climático e tudo mais, mas o principal mesmo foi o IGPM, o grande vilão agora da receita. Também tivemos a redução ali de uma RAP dela, que passou pelo 16º ano. É a última vez que a gente vê uma RAP da Taesa passando pelo 16º ano e perdendo 50% de sua receita. Agora o nosso desafio é outro, né? O nosso desafio é chegar no 30º ano, que acontece quando ela completa 30 anos. Aí é agora a questão de perder totalmente a RAP, ou de repente renovar, licitar, aí fica uma história para um outro vídeo. Mas é um outro desafio que ela vai começar a ter mais para frente, que começa essa nova fase de desafio lá em 2030, tá bom? Então, os desafios do 16º ano se encerraram. Bom, e aí nós temos aqui o resultado por equivalência patrimonial, que são as participações que ela tem, também sofrendo com o reajuste negativo do IGPM. Tivemos outros detalhezinhos aqui, não sei o que e tudo mais, mas o grande vilão também foi o IGPM, como a gente pode ver, foram os grandes impactos aqui, que fez cair também essa equivalência patrimonial 5,6%. E aí, quando a gente vê os impostos, aí tem uma coisinha boa que fez, né, este lucro da empresa subir. E quando a gente vê a linha de imposto da Taesa, a gente entende como acontece. Olha só, nós temos uma base para pagamento de imposto. Só que como a empresa aqui teve o JCP, esse JCP ele diminui a base. Então não é como se a empresa tivesse o lucro dela de 188 milhões, é como se ela tivesse feito 188,8 menos o JCP. E aí o que acontece é como se o lucro dela, na verdade, fosse de 43,9 milhões. Com uma base para pagamento de imposto menor, ela paga menos imposto. Olha só que bacana. Então, aqui está um dos motivos que nós vimos o EBITDA da empresa caindo, porém o lucro ficando maior.
aqui é uma bela estratégia da empresa, nesse momento de investimento e tudo mais, ela vai ali e taca ali um JCP, que nós pagamos 15%, é verdade, de imposto, né? A gente recebe 15% menos de dividendos, porém, ela tem um retorno ainda maior do que esses 15%. Não à toa a Transição Paulista também está fazendo o mesmo tipo de jogada, né? Bom, e a gente tem aqui então o resultado financeiro, que também teve aqui justificativa para ajudar, além do imposto, teve o resultado financeiro que ajudou a fazer a linha do EBITDA, que era negativo, até chegar no lucro, virar positivo. Olha só, temos aqui questão de juros que diminuiu, porque o GPM foi negativo, ela deve ter dívidas aqui também atreladas ao GPM, a própria inflação ali, o IPCA também foi mais baixo, né? Temos aqui também questão cambial, que ajudou bastante aqui, foi o principal ponto, na verdade, e temos outros aqui detalhezinhos que fez também ela ganhar mais de 40 e tantos milhões aqui no resultado financeiro. Então, mas quando a gente vê a foto aqui do lucro, fica bem claro o que aconteceu. Então, tivemos aqui a questão do IGPM grande vilão, até mesmo aqui na equivalência patrimonial, tivemos aqui alguns não recorrentes, passado de variável, tivemos ali até a queda da RAP, no 16º ano, né? Então várias coisas acontecendo que justificam essa queda nos resultados, e a maioria que é pontual, então não deve continuar essa tendência de queda, tá? A não sei que quando a gente chegue lá em 2030 e começa o grande desafio da Taesa, né? Até lá não vai mais ficar acontecendo esse tipo de coisa, provavelmente. E aí nós temos então o resultado financeiro que eu acabei de explicar, temos aqui a depreciação e amortização, tivemos acontecendo isso com algumas linhas, como a Ivaí, por exemplo, e aí tem o impostinho aqui, a questão do JCP. Então, bem simples, é um resultado muito tranquilo, sem grandes surpresas, né? E quando a gente olha projetos em construção, eu gostaria de um pouco de atenção para vocês, porque nós temos uma frente aqui que está ganhando corpo na Taesa, eu estou gostando de ver, que eu sempre destaquei como uma vantagem da Transmissão Paulista, que são os reforços e melhorias, né? E olha só, quando a gente vê aqui, pode ver na assinatura de contrato, é algo relativamente novo e vem ganhando corpo, né? Então, olha só, quantos contratos de reforços e melhorias que eu pintei aqui de verde e de azul, todos eles novos, todos eles aqui, ó, que vão ser entregues mais rápido, porque são só reforços e melhorias, né? Tem margens mais bacaninhas, porque não tem concorrente, e a RAP não vai ser tão grande, obviamente, mas ainda assim é uma graninha aqui que vai entrando na empresa. Então, olha só, 2025 e 26, que tinha uma lacuna aqui de entrada para a empresa, isso seguindo o cronograma da ANEEL direitinho, né? Temos aqui uma entrada bacana aqui que ela preencheu com essas novas entradinhas aqui. Então, muito bacana. Vamos ver se tem mais projetos. Eu vou perguntar para a Taesa o que eles estão visualizando por aqui, né? Porque na Transição Paulista a gente sabe que tem uma porrada acontecendo, tem 5 bilhões e vai acontecer ainda mais. Agora eu queria ter um pouco mais de visão aqui no caso da Taesa. Achei muito bacana isso aqui acontecendo. E temos aqui os leilões que ela ganhou. Aí você sabe, isso aqui aperta ali o endividamento da empresa, né? E não vamos esquecer que esses projetos aqui também estão apertando o endividamento da empresa. Então, é aguentar esse momento de investimento pesado, né? Então, olha só, as RAPs são bem maiores, obviamente, aqui, né? A maioria deles são grandes. Uma já está rodando parcial, 72% aqui, o resto tudo vai entrar mesmo, né? No cronograma da ANEEL é 2027 e 28, mas provavelmente a empresa antecipa um pouco aqui, mas a gente sabe que dificilmente vai ser antes de 2026 as entradas desses projetos. Então, eu ia falar, se não fosse reforço de melhoria, que 2025 seria um ano vazio de entradas, mas olha só, ela já foi lá e já acrescentou os negocinhos aqui bacaninha. Então, muito bom. E temos aqui ó, os investimentos. Isso aqui custa dinheiro, né? Não é também só festa, tem investimento para depois colher aí as receitas. E aí o grande desafio da Taesa está aqui. Olha só, começa ali em 2030, aqueles RAPs que já passaram pelo 16º ano, agora elas estão entrando no 30º ano, olha só, 2030, finzinho de 2030, né, começa, essa aqui é relevante, é maio de 2030, e aí nós temos outras aqui em 32, então ela tem um desafio, ela está investindo também bastante pesado, e nós vamos passar por um período de investimento por um tempo, enquanto ela vai entregando para enfrentar este período aqui, lembrando que são RAPs que já estão rodando pela metade, então assim, não vai ser uma perda tão brusca, caso realmente ela perda, né? Porque a gente não sabe se ela vai perder isso aqui. Ela pode arrumar um jeito com o governo ali de repente, uma brecha para renovar, pode ir para licitação e ela ganhar, porque ela já tem, já está trabalhando nessas linhas e já está trabalhando com metade da receita, então não sabemos. Mas enfim, não adianta sofrer por antecipação. Nós estamos falando de um negócio que vai começar em maio de 2030, né? Então,
falta ainda um chão até lá. Se você realmente tem medo desses riscos que podem se apresentar com a Taesa ou com outras empresas, você tem que aprender a operar com opções. Eu já disse para vocês, o meu curso de opções está na descrição do vídeo, vale muito a pena, porque nesses períodos, ao invés de você vender a empresa, pagar IR e tudo mais, você vai se proteger contra a queda e caso o pior aconteça, aí sua proteção vai te dar um lucro, aí você vai pagar sim IR somente sobre o lucro desta proteção, e não vai ficar tendo de vender as suas ações, ficar aí de repente perdendo uma recuperação em alta dela, né? Então faz todo sentido. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Você tem tempo ainda para aprender, tanto com a Taesa quanto com a Transição Paulista, ainda dá tempo. A Taesa subiu nos últimos 5 anos mais de 28%, isso sem considerar os dividendos, porque se considerar os dividendos vai ser muito maior a alta, porque ela é uma excelente pagadora de dividendos. Porém, vamos destacar também que nós tivemos inflação no período, então isso significa que ela não subiu tanto. Isso porque, na verdade, ela chegou até alta forte, mas ela devolveu muito dessa alta, caindo 21% do topo que ela fez ali em meados de 2022. E isso significa que a Itaúsa, que em algum momento pode ser vista como cara, com essa queda toda, ela está a um preço bem mais moderado. Então, além de toda a macroeconomia, uma ou outra questão ali envolvendo dividendos, endividamento, recomendações, a Taesa também andou sendo volátil nesses períodos recentes por conta do IGPM, que uma hora dispara, outra hora ele fica negativo, e agora nós estamos numa tendência de mais estabilização. A Taesa deve parar de ter tanta volatilidade assim, pelo menos essa seria a lógica. Embora não tenha vendido a Taesa em nenhum momento, nem passa pela minha cabeça isso, eu também não comprei ela nesse período recente. Inclusive nessa última queda que ela chegou a bater 33,70, eu cheguei a vender um pouco de compromisso de comprar a Taesa caso ela caísse mais. E exatamente na casa aqui dos 32,20 aproximadamente, que eu havia comentado com vocês, mas ela não foi lá, então eu fiquei com um prêmio, um dividendo adicional que eu fiz com opções. É muito bacana quando você aprende a operar com opções, tem inúmeras formas de você ganhar dividendos adicionais. Ela subiu, então eu fico com um prêmio no bolso, assim acontece com várias empresas. Se ela voltasse aqui mais para baixo, eu compraria um pouco. E se ela chegasse aqui, aí eu me comprometeria ainda mais, de repente o dobro, para caso ela caísse um pouco mais, né? Assim a gente vai gradativamente. Mas por enquanto, nesses preços eu fiquei mais olhando, meu foco acabou sendo ali a Transição Paulista em alguns momentos, outro momento teve outra elétrica ali, Eletrobras em um ou outro momento também, enfim. A Taesa, eu fiquei só de olho ali, não rolou compra. Mas deixa nos comentários o que você achou do resultado da Taesa, o que você espera da Taesa, tá comprando, tá só observando. Não se esqueça do like no vídeo e sua inscrição no canal ativando o sino. É importante que você ative o sino para não perder quando eu trago novos vídeos, tá? Inclusive o que vocês estão vendo aqui no fundo é o Bitcoin, porque meia-noite e 17 só mesmo criptomoedas para rolar aqui a 24 horas por dia, né? Então eu poderia aqui na Confiro comprar a qualquer momento se eu quisesse. Para quem não sabe, Bitcoin rola 24 horas por dia. Só uma curiosidade, um abraço e até o próximo. Valeu!